Fala pessoal, mais uma vez estamos aqui, podcast Pais e Filhos. Aí ó, você vai ver Pais e Filhos Cast no nosso Instagram. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar com vocês novamente. Eu quero dizer para vocês que é a nossa primeira convidada, primeira mulher a ser entrevistada no nosso podcast, que para mim é uma honra, foi seleto isso. Posso dizer para vocês que vocês vão entender ao longo da entrevista por que foi seleto isso e por que ela em primeiro lugar. Porque primeiro, para mim, as mulheres são em primeiro lugar. Mas agora a nossa primeira entrevistada, antes de vocês saberem quem é, eu quero que vocês se inscrevam no canal, curtem, compartilhem e ativem o sininho. Por que eu digo isso? É uma coisa meio chata, né? Eu também acho que é chato, que as pessoas falaram isso pra mim. Mas isso é legal, porque faz a nossa voz ir longe, faz o nosso grito ir longe. E faz essa mensagem que a gente vai produzir aqui hoje, que é muito importante, que é o alicerce da família, pais e filhos, chegar muito mais longe e chegar pra quem precisa. E às vezes chega pras pessoas que não precisam, mas que sabe alguém que precisa e compartilha. Por isso é interessante curtir, compartilhar, ativar o sininho, porque vai chegar muita informação boa, de qualidade para vocês, porque eu acho que influenciar pessoas é isso. Malcolm X dizia que as verdadeiras pessoas que mudaram o mundo foram aquelas que mudaram a opinião dos homens sobre si mesmo. Então vamos seguir nessa máxima. Se a gente melhorar aqui, o resto melhora em tudo. Aspecto físico, aparência, dinheiro, realizações, tudo a partir da cabeça. Então vamos trocar informações legais. Vem com a gente, Pais e Filhos, está no ar com a nossa incrível convidada. Sensacional, fantástica. Ela mora aqui, ó, faz tempo e não paga aluguel. Ela tem um lote aqui dentro do meu coração. Eu a conheci em meados de 2010, 2011, em alguns projetos no hip hop. Sobretudo ela estava trabalhando com o Dexter de produtora. E numa das ocasiões que a gente bateu um papo muito legal, foi lá na favela Toma Conta, num projeto do Alessandro Buzo, lá no Itaim Paulista. Chovia, se eu não me engano, e a gente se abrigava ali num canto, o Dexter cantando aquela coisa bem linda de comunidade, e a gente ficou por horas ali trocando ideias. E naquela ocasião, falando só um pedacinho desse gancho, eu disse pra ela que ia fazer pós-graduação em marketing esportivo, porque eu queria entrar no futebol, queria trabalhar no futebol, era o meu sonho. E eu realizei o meu sonho. Hoje eu trabalho no futebol em alto nível. Eu e essa moça aqui, a gente não sabe fazer coisa pequena, fazer coisa grande. E nesse bate-papo nosso lá, olha, sem perceber, eu já era mentor. Eu sempre falo isso para as pessoas. A gente começou a trocar ideia, eu fiquei olhando para ela assim e falei assim, menina, você é gênio. Isso aqui é pouco para você. Com todo respeito ao Dexter, ao hip hop e tal, mas você tem muito, muito mais a oferecer, né? E agora há pouco ela me disse que aquele momento era o sonho. E ela tinha realizado o sonho. Sabe o que é sonho para mim, no meu pensamento? Sonho é acordar, realizar ou não, dormir novamente, nasce um novo sonho. Então sonhar é o cotidiano, todo dia. Dormir, adormecer e sonhar. Ter um dia inteiro pela frente para tentar realizar. E essa moça vem fazendo isso com maestria. Ela sonha, ela realiza, ela sonha, ela realiza. Esse dia ela me mandou um vídeo mais incrível que eu já recebi na minha vida, em um lugar que já tá no meu roteiro. E a gente vai junto, eu, ela e o Dexter, se Deus quiser. Nós vamos lá ver tudo isso que ela mandou em vídeo pra gente, que eu nem imaginei que aquele lugar pudesse ser visitado. Vou sem mais delongas aqui trazer para vocês Juliana, o amor da minha vida, a minha prodígio, tenho como minha filha. Ju, seja muito bem-vinda, meu amor. Eu vou beijar suas mãos. Ai, que maravilhoso. Você é uma filhota que eu tenho. Eu quero muito te ouvir, vai ser uma honra. Você, o seu vasinho de flor, assim, uma Ju pequenininha. É muito bom estar com você e eu confesso que eu tô nervoso. Eu tô mais nervosa ainda porque pra mim é uma honra estar aqui, a primeira mulher. Olha que peso de representatividade. Eu te admiro desde o momento que eu te conheci. Eu te apelidei de padrinho, eu não tenho padrinhos, você é meu padrinho. Então, pra todo mundo, o Ângelo é o meu padrinho. A Patrícia, sua família toda, pra mim é a extensão da minha família. Então, eu tô muito mais honrada que você, não tenho dúvida. Vai ser muito produtivo, vai ser muito bom. Vai. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Essa mulher é o famoso 360, cara. Família, business, viagens. Ela pilota umas paradas aí que você vai entender bem. Ju, te amo desde sempre. Eu também. Tá. A gente pode ficar aqui 2 horas falando Vamos. só de como a gente se admira. Hoje o Rafa vai se atrasar hoje. Não quero nem saber. Eu vou acabar com ele hoje. Ele vai largar os microfones aqui e vai embora. Hoje eu tô à sua disposição. Ju. Muita coisa pra conversar, né? Você sabe que o nosso conteúdo é novo. É uma ideia que a gente está trazendo de coisas que a gente acredita que alicerçam a família e que é muito necessário hoje. Nós somos pais, né? Eu sou avô. Você já é mamãe de uma linda boneca maravilhosa, encantadora. E eu sei que você se preocupa muito com o futuro dela, assim como eu me preocupo com o futuro da minha filha, das minhas netas, porque o mundo é feroz, né? O mundo é voraz, eles nos engolem, é cruel. Você como mulher, você sabe, mulher, líder, deixa você falar, porque
Eu quero ouvir uma mulher falar tudo que ela sente, tudo que ela passa pra ser quem é você. É difícil, assim. Eu acho que o primeiro ponto é que a gente demora muito. Eu vou voltar um pouco lá atrás. Eu acho que o sonho de qualquer mulher é poder escolher. Escolher é um privilégio. Você ter o poder de escolha. A gente, mulher, nós mulheres, a gente não consegue escolher. Muitas vezes a gente tem que se adaptar e se inserir aonde dá e tentar abrir portas. Então, quando a gente fala de mãe e maternidade, eu tenho uma filha mulher, eu tenho uma filha mulher preta, o meu maior sonho é que ela possa escolher. Ela possa escolher o que ela quer ser, o que ela pode, que ela quer fazer. Ju, antes da gente entrar nessa seara, nessa troca de ideia que a gente vai mergulhar nisso aí, toda pessoa que senta aqui, sobretudo quando é homem, tem todas as suas qualificações. Mostra o poder dessa mulher. Quem é Juliana desde sempre e até a sua profissão, as suas atividades. Para as pessoas entenderem quem eu estou entrevistando e por que eu estou tão honrado. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou falar da minha função principal, que é ser mãe. Eu sou mãe, tenho uma filha de 5 anos. Essa é a minha função número 1. Depois eu sou filha, que é a minha função número 2. E aí eu vou te falar da minha profissão, que é a minha função número 3. Que eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu sou de profissão jornalista e advogada. Eu comecei a minha carreira... Comecei a trabalhar aos 16 anos numa rede de fast food. De lá eu consegui ir para uma faculdade, me formei em jornalismo. Fui repórter policial. Por muitos anos, trabalhei em grandes veículos. Uma experiência incrível. Então, brincadeiras à parte, assim, eu conheço todos os tipos de corpos, todos os tipos de crimes. Porque eu fazia aquele tipo de reportagem policial que hoje não existe mais, né? De acompanhar a perícia, de acompanhar a polícia, de fazer ronda em delegacia, de lidar com todos os tipos de pessoas, todas as situações mais alarmantes, impactantes possíveis. Como mulher, num ambiente... Hostil e majoritariamente masculino. Onde muitas vezes a mulher é vista como um objeto sexual. Então, você é a repórter que está chegando na cena com 40 policiais e, às vezes, para conseguir uma informação privilegiada, você tem que ouvir umas 4, 5 cantadas. Então, eu fui sendo ceada nesse universo. E aí, como... Rapidamente, assim... como eu me dedicava muito, eu era uma repórter policial, modéstia à parte, muito boa. Acabei virando uma chefe de reportagem muito rápido. E, como chefe de reportagem, eu comecei a lidar mais com o judiciário, mais próximo do legislativo. E aí foi quando eu conheci o Dexter e aí quando eu conheci você. Porque o Dr. Jaime é um juiz maravilhoso, corregedor em Guarulhos. Eu não sei ainda se ele tá como corregedor. Agora é Tribunal de Justiça. Um excelente profissional, maravilhoso. Maravilhoso. Ser humano incrível. E muitas vezes eu tive acesso a processos, informações, que eu não posso dizer que eram informações privilegiadas, porque estavam lá para todo mundo acessar. Mas muitas vezes o caminho era contado para mim. Olha, se você entrar nesse processo, talvez você tenha uma informação que ninguém tem. Aí isso quem muito fazia comigo era o Dr. Jaime. E aí o Dr. Jaime falou, olha, eu te ajudo muito, chegou a sua vez de me ajudar. Eu tenho um projeto no presídio, vai lá dar aula. Eu falei, ai, será? Você topa? Topo. E aí eu fui dar uma aula de português, redação, no presídio, num projeto muito interessante. E aí eu conheci o Dexter, que estava num formato meio semi-aberto, né? Junto num projeto Como Vai Ser o Mundo. Como Vai Ser o Mundo, lá em Guarulhos. Isso. Eu fiz parte desse projeto também. Esse projeto maravilhoso. E aí, numa formatura, o Dr. Ryan falou assim, olha, você não quer... Eu queria chamar a imprensa pra estar aqui. E você é repórter. E eu não sou mais repórter, agora eu sou chefe de reportagem. Eu posso mandar um repórter meu? Então, mas eu não confio. É uma situação prisional. Sensibilidade, né? Sensibilidade. Um repórter muito afoito pode buscar por matérias que não são... pertinentes. Aquele momento. Uhum. Tem que ser você. E eu falei, bom, se tem que ser eu, vai ser eu, bora, né? Uhum. E fui fazer reportagem de coração aberto. E eu conheci o Dexter. E o Dexter falou, olha, eu tô precisando de uma assessora de imprensa. Você não conhece ninguém? Eu falei, conheço. Ele, quem? Eu falei, eu. Prazer. Vamos começar. Ele, você tá brincando? Eu falei, não, vamos. Aí ele me apresentou a Mari Bergel. Mari Bergel, da Boia Fria Produções. Trabalhei com a Mari durante 1 ano, que... Pessoa incrível também, sensacional. Encontrei com ela recentemente, falei pra ela que a Boia foi um divisor de águas na minha carreira,
Porque de lá eu fui pro rádio, e hoje eu sou diretora de rádio há 15 anos, né? Mas eu aprendi tudo na boia. Porque ali eu tive a oportunidade de fazer financeiro, RH, produção, Então você veio do assessoria, jornalismo, advocacia, direito, né? Direito. Bacharel em direito. só assim... Às vezes a gente vai e volta, podcast Isso. é bom porque dá pra bom, fazer dá isso, né? O direito surgiu como uma necessidade dentro do jornalismo policial. Porque quando você é repórter policial, você encontra o crime, encontra a cena. Ali começa a caminhar até o judiciário, você fala com advogados. E a gente encontra com advogados que são... Grandes casos sempre envolvem advogados que estão acostumados a lidar com a imprensa, né? O direito, às vezes, vendo de fora, ele é uma grande cena, ele é um grande teatro. E, às vezes, como repórter, você não pode estar envolvido nesse teatro. Porque eles usam, inclusive, a nós, como imprensa, Para alcançar os objetivos. os objetivos deles. E tudo bem, faz parte do jogo. Perfeito. Só que eu não queria fazer parte desse jogo. Eu queria ter o senso crítico de falar, opa, eu não. Essa informação que você está me dando não condiz. E aí eu resolvi fazer a faculdade de Direito. Que é a isenção do repórter, né? Exato, para eu poder ter argumentos suficientes. Quando alguém me contasse uma coisa, eu falar, não, você tá mentindo. Sabe? Quando um juiz ou um promotor... Aí você foi fazer uma coisa simples, 5 anos de direito. Foi. Simples, né? Buscar essa Foi. informação. 5 anos atrás de uma informação. E aí eu passei a me sentir um pouco mais segura em matérias que envolviam julgamentos e tudo mais. Eu já sabia onde ia dar. Tava por dentro do direito. Nem já. acabava o julgamento, eu já sabia quanto vinha de pena, eu já tava na frente, Sentença, sabe? tava na frente. Já tava. Então, isso é uma coisa muito minha. Eu preciso ter o meu senso crítico. Então, eu sempre busco mais informações. Aliás, assim, depois do direito, eu fiz 2 pós, um MBA, sempre nesse intuito de, será que é isso mesmo? Deixa eu checar. Deixa eu checar. E não parei até hoje. Mas hoje eu sou head de promoção e eventos do Grupo GC2. O Grupo GC2, ele cuida das 3 maiores rádios de São Paulo. Uma é a Alfa. A Alfa hoje é número 1 do público de São Paulo. Já bem estabelecida como rádio número 1. Depois a gente veio com a 89, que também é a maior rádio segmentada. Rádio Rock. A Rádio Rock e a Rádio Disney, que é a rádio popular. Que é a rádio do meu coração, assim. E você domina essas 3. Você... Eu cuido da parte de promoção e evento das 3. Já trabalhei em outras rádios também. Te conheci lá atrás, Metropolitana. Metropolitana foi a primeira rádio que eu fui logo que eu saí do Dexter. Fiquei lá por 7 anos. Nossa, vou te contar uma coisa interessante agora. Certo. Porque a gente tá falando de um podcast Pais e Filhos. Eu tava 7 anos na Metrô. E olha como o mercado tem sido um pouco mais generoso com a maternidade. Eu recebi uma proposta da Mix, que é concorrente número 1 da Metrô, para assumir um departamento e, na verdade, para criar um departamento e novos projetos. Uma pessoa que eu admiro muito, chamada Marcelo Braga. Para quem não é de rádio, a gente pode dizer que o Marcelo Braga é como se fosse o Silvio Santos da TV. Ele é o gênio do rádio. E ele me ligou e falou, olha, eu queria muito que você viesse pra Mix. E eu falei, Marcelo, eu tô honrada dessa ligação. Meu sonho da vida é trabalhar com você, só que agora eu não posso. Porque eu tô grávida de 5 meses. E ele falou pra mim, mas isso é um problema pra você? No senso comum, a mulher grávida, ela se limita, ela acha que o espaço tá limitado. Total. E aí provou que não. E aí eu falei, não. Ele, se não é um problema pra você, não é um problema pra mim. Você começa na segunda? Uau! Então, eu iniciei uma trajetória nova, profissional, com 5 meses de gravidez, pra montar... E como você se desliga de um cargo, de uma grande emissora, uma grande rádio, e vai pra uma outra, assim? Eu arranjei umas inimizades, eu não vou mentir pra você. Mas eu deixei muita casa montada, né? O meu departamento na rádio anterior cresceu tanto que abriu-se uma nova empresa só com o meu departamento. Então, o que era antes uma promoção tinha virado uma empresa chamada Promoan. E eu tinha estruturado já toda essa empresa. Então, eu já tinha criado dentro da empresa 100%. Já se andava sozinha. Quando chegou essa oportunidade comigo grávida... Você tinha certeza absoluta de que você deu o seu melhor e deu frutos. Inclusive, saiu de consciência limpa. Inclusive, hoje essa é uma empresa concorrente minha lá na Disney. Olha. Você entende? Entendo. Então ela tá... A gente bate de frente com os mesmos clientes. O monstro que você criou lá atrás bate de frente com você hoje. O tempo todo. Sensacional. E aí eu fui pra Mix, assim, de coração aberto, pra me sentir muito valorizada como mulher, como profissional. A Mix ainda liberou pra mim eu trazer quem eu quisesse, tivesse uma estrutura, pra que eu pudesse
ter uma gravidez tranquila e uma mudança profissional tranquila. E eu me senti muito realizada com isso. Então, eu quis topar o desafio na hora, assim. Mexeu com a minha... com o meu ego, Com assim, seu sabe? ego. De falar, caramba... E você foi abraçada, né? Porque você vem com o seu neném na barriga ali, né? A mulher passa por um período que ela fica mais fragilizada, fica, né? E aí alguém te abraça e te dá uma bomba na mão, né? Também, Exato. Ó, eu tô te abraçando, mas tem uma bomba Tem aqui. uma bomba. Aí a Maju já vem nesse clima, né? A Maju nasceu trabalhando, Já eu nasceu brinco. A Maju é cria de backstage, sabe? A Maju, Sei. eu lembro de estar fazendo show e a Maju no carrinho dormindo, assim, na lateral do palco. Nossa. Eu lembro a Maju com... só pra não cortar, e fui pra Mix, assumi o departamento, criei um novo departamento, que hoje também é meu concorrente, sabe? Então, o que também me obriga a cada vez criar mais, pensar melhor, porque... Você criou 2 monstros, então, Metropolitana, Mix e pula pra essa... Agora eu tô pro GC2. Pro GC2. Isso, que agora eu tô cuidando das 3 no GC2, que eu espero... Uhum. Não criar mais nenhum monstro. Exato, que eu não quero ter que lidar comigo mesmo mais. E aí foi incrível, assim, na Mix. Trabalhei até o último momento, assim, da gravidez, de chegar um dia e o Braga falar, cara, eu estou desesperada de ver você andando nessa rádio. Pelo amor de Deus, você está proibida de pisar aqui, porque você vai ter esse bebê aqui a qualquer momento, eu tô nervoso. Você tá me desestabilizando. E aí eu lembro que eu parei numa sexta, a Maju nasceu na terça. Então, assim, realmente parei no limite. Uhum. E com 2 meses eu já estava voltando pro meu departamento, sempre com toda a estrutura da Mix. Você não ficou naqueles 6 meses, que é o período Não, que a mamãe não tem fiquei. que ficar. 2 meses você já veio. Já tava de volta, mas assim, Maju frequentando a Mix o tempo todo, amamentei a Maju até 3 anos e meio, então eu tinha cuidados e respaldo para poder tirar o leite, porque eu fiz questão de manter a amamentação até... Ela tinha um espaçozinho dela lá dentro contigo lá. Coisa linda isso. A Mix foi tão maravilhosa, o Braga foi tão maravilhoso que quando a Maju tinha 4 meses, surgiu um projeto internacional. E eu falei, agora? Maju no peito, 20 dias fora do Brasil. E a primeira coisa que o Braga me falou foi, ela vai com você, não vai? É óbvio. Isso nem... A GC2 continha a Mix também? Não, a GC2 é a Alpha Disney 89. Isso, aí quando tinha nascido... A Maju nasceu, eu tava na Mix. Você estava na Mix, Isso. Perfeito. E aí fiz o primeiro job internacional com a Maju, a tiracolo, assim, foi comigo, a gente ficou 20 dias nos Estados Unidos. E aí a Maju é criada, assim, de projeto em projeto. Já com foninho no ouvido, já. De projeto em projeto, cria de backstage mesmo. Os artistas perguntam, nossa, e a Maju? Sabe, porque já estão acostumados. Muito conhecida. Já estão acostumados, não tem como. Onde eu estou, onde é possível, ela está comigo. Foi aquilo que eu falei, eu amamentei minha filha até 3 anos e meio. Então, até 3 anos e meio, não tinha como manter laços muito... romper esses laços, assim. Ficar muito tempo longe. Então, ela vinha comigo. E essa sua relação com o seu esposo, pai da Maju, como era, assim... Ele vem de uma outra área profissional e tendo que dividir o tempo de esposa, mulher ali. Como foi rolando isso? Ele é exatamente o oposto. Porque, assim, o que eu tenho de maluquice, de horários... eu sou uma pessoa sem horário, sem rotina. Não consigo falar pra você o que eu vou fazer segunda-feira, hoje, eu não consigo te dizer. Ele é bancário. Então, ele tem uma... Horário, certinho. Ele gosta de horários, ele gosta de rotina, de tomar o cafezinho dele no horário certo, de acordar no horário certo. E eu totalmente o oposto. As coisas vão indo e vai emendando. Exato. Eu não consigo ter um planejamento nem curto, nem médio, nem longo prazo. Então, eu deixava ele bem estressado. E a calmaria dele também me deixava bem estressada. A gente não tá mais juntos, mas ele é um pai... dentro do que a sociedade entende como incrível. Ele é um pai presente, ele é um pai que cumpre as obrigações dele. A gente tem um bom relacionamento. Isso é importante. A gente é bem amigo, assim, a gente temos discussões. Eu vou ser honesta e sincera, como sempre. Eu tenho muita paciência para construir esse relacionamento novo, né? Para ressignificar esse nosso novo relacionamento. Porque o seu contagira é de uma Ferrari, né?
E um outro contagiro abaixo disso o ensurdece, né? E você não aguenta, esse carro não vai me acompanhar, como é isso, né? Fica maluco. E aí agora me fala assim, a Maju, como ela fica nesse meio de campo, assim, papai mais tranquilo, mamãe acelerada, e a Maju aquele doce, né? Como fica, assim, quando tem que ficar com o papai, quando tem que ficar com a mamãe, pra gente entender essa coisa de um casal que se separou, qual o impacto que causa e o que você faz para não impactar na Maju essa questão de o papai não dormir mais com a mamãe, não estar mais no mesmo lar e se veem de maneira separada, até porque isso também vai servir de experiência, porque a minha filha também não está mais com o seu esposo, e são 2 netinhas, então eu acredito que seja trabalho dobrado, então isso vai me ajudar muito e vai ajudar muita gente que está passando por uma situação como essa, como lidar com isso, lidar com a separação e ter no meio dessa separação esses bebezinhos que são incríveis. Em primeiro lugar, a gente tem que... Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso, eu imagino que devem ter pessoas que estudaram só sobre isso, que podem dizer melhor do que eu, mas eu vou falar sobre a minha... Cientistas nisso, né? Exato, eu vou falar sobre a minha experiência. Eu não acho que é possível uma separação entre pais e filhos que não acarrete nada na criança. Por mais que você faça isso da forma mais amigável, mais ética, mais empática possível, alguma coisa vai afetar. Não tem como. Você tem ali uma presença masculina todo dia dentro da sua casa, e a partir de um dia para o outro, essa presença ela passa a não existir mais. Então, o que eu senti com a Maju foi uma grande dificuldade de lidar com a saudade do pai dela. Até hoje, a gente está separado já tem 2 anos. A Maju sente muita saudade do pai dela. E você tem que ter um jogo de cintura também, porque de entender e conhecer o seu filho. Hoje eu sinto muita dificuldade dos pais conhecerem quem são os filhos de verdade, a personalidade dos filhos. A gente trabalha muito, a gente tem 1000 atividades e esquece um pouco de entender um pouco a personalidade dele. Porque a gente, como pai, a gente contempla muito a beleza, o jeitinho e tudo, e a gente sorri, a gente acaba esquecendo do... Eu sou muito analítico, eu fico olhando assim, eu tenho 2, né? Minhas 2 netinhas, eu vejo que são totalmente diferentes. O perfil... Fisicamente iguais, né? Fisicamente iguais. Todo mundo chama cadê as gêmeas, cadê né? as gêmeas? Cadê as gêmeas? Isso é sensacional. Mas eu olho assim que é muito diferente a personalidade de cada uma. Isso é incrível. E a Maju é muito inteligente. Assim, modéstia à parte, a Maju é... Modéstia à parte, a Maju é cara do pai, mas o jeitinho da mãe. O jeitinho da mãe. Você perguntou sobre ela ser tranquila, acelerada, ela fala pro pai dela, bora, filho, vamos lá. Sabe assim? Ela é o jeitinho da mãe. E eu pude perceber que ela, ao mesmo tempo que ela se fragilizou, ela se aproveitou também. E se aproveita até hoje da nossa separação. Por exemplo, se eu pegar um pouco mais duro com ela, a primeira coisa que ela fala é, mãe, tô com saudade do meu pai. Eles têm essa... Opa! Ela vem direto nisso, sabe? Porque ela sabe São que eu vou... São espertos, né? Eles pegam o ponto certo, né? Eu tô com saudade do meu pai. Aí eu olho... Aí eu comecei a perceber que era uma manobra dela política comigo. Pra eu ceder. Manobra política é ótimo. Sabe, ela queria que eu... Eu falei, Maju, já tô te entendendo. Então, assim, eu acho que o que pode fazer ficar uma relação melhor é você, primeiro, ter uma maturidade pra seguir as coisas como pais. Entre o homem e a mulher. Então, assim, isso eu e o Diego, a gente não tem problema nenhum. A gente vai pros lugares juntos, formatura da escola, festinha, a gente vai juntos mesmo. Vamos se encontrar em casa, vamos todo mundo junto. Tranquilo, a gente consegue fazer as atividades dela, a gente consegue conversar. No primeiro ano que a gente se separou, ela ficou mais comigo, porque ela se sentia mais à vontade comigo. Então, a gente respeitou essa questão de, olha, 15 em 15 dias, você quer ir? Não, eu não quero ir. Ela quem decide. Ela quem decide. Eu tenho uma abertura com o pai dela muito, muito imensa, imensa mesmo. O pai dela dorme na minha casa quando ele quer, no dia que ele quer. Ele não precisa tirar ela de casa, então, no meio da semana ele, eu tô de bobeira, vou dormir aí hoje. À vontade. Dorme com ela, tranquilo. Muitas vezes eu saio da minha casa pra ir pra casa da minha mãe, pra deixar ele ter essa relação com ela. Então, eu acho que isso é o que pode facilitar. Você me deu um esclarecimento muito grande, porque a gente está vivendo esse dilema. Porque, assim, com todo respeito à imagem do meu ex-genro, eu respeito a imagem da minha filha. Ele ainda não aceita a separação, porque partiu da parte dela, e tem as crianças em contrapartida, e ele tem que ver, e às vezes, assim, é normal, né? O cara tá tentando reatar de uma outra maneira, às vezes a pessoa se perde.
E a minha filha não gostaria de permanecer no mesmo ambiente quando é, vamos dizer assim, a vez dele, quando é o dia dele estar com elas. Né? E a minha filha não cede espaço de ficar na casa dela. Às vezes ela quer que fique ali e tal. E você deu uma ideia bacana. Minha filha pode ir muito bem para nossa casa no dia e dar um espaço para eles. Encontrar a solução. Eu vivo essa aflição. Eu sou pai. Eu me entristeci, eu chorei, eu senti esse impacto da separação dos dois, porque eu vejo minhas netas nesse meio, né, meio perdidas ainda, pequenininha, então é grudadíssima com o pai. Eles foram viajar agora, ela falou assim, papai, não vai? Aí minha esposa falou, o vovô também não vai ter que trabalhar. Na próxima vai todo mundo. Aí o primeiro da lista fala o papai, que é pequenininha. E isso, né, a gente como adulto, e elas serão adultos também, a gente tem que perceber como as nossas ações impactam nos nossos filhos. Exatamente. Tá certo que filho não segura relacionamento, mas, rapaz, é difícil lidar com isso. Fala, Ju. Como lidar com isso? Eu acho que eu entendo o que a Brenda tá passando um pouco, porque, assim, a iniciativa de separação também partiu de mim, muito com o pensamento de, se eu não estiver feliz, como eu vou ensinar pra minha filha o que é felicidade? Eu sempre tive uma coisa muito clara na minha cabeça, que não importa o que você fale pros seus filhos, eles vão fazer o que você faz. É o exemplo. Eles reproduzem. Eles reproduzem, não o discurso. Uhum. E eu tava muito infeliz mesmo. Como mulher, eu tava muito infeliz. Será que Porque a mulher no relacionamento ela tem que se sentir completa, né? Eu não me sentia... eu não me sentia completa. Eu tava muito infeliz mesmo. E eu ficava, como eu vou mostrar pra minha filha que ela pode ser uma mulher feliz com um companheiro, sendo que eu exalo infelicidade? O exemplo não condiz com o que eu falo. Não condiz. Então, eu falei, não dá pra insistir nisso. Mas não é fácil. Porque muitas vezes não, 100% das vezes, eu preciso colocar o coração no bolso e agir com a razão. E isso é muito difícil. Exige uma maturidade também. De ter que conviver, de ter que se relacionar, de falar, cara, eu tô de saco cheio dessa pessoa, mas eu tenho vamos que lá. abrir mão de mim, né? Exato. Mas eu talvez a Brenda ainda vai chegar nesse ponto. Ainda é mais fácil do que um casamento infeliz. Ainda é mais fácil, é verdade. É mais fácil. Preciso ter coragem, né, Ju? Exato. Você precisa ter coragem. Enfrentar os nossos... profissionalmente falando, você criou monstros que hoje batem de frente com você. E a gente, na vida pessoal, a gente também pode criar muitos monstros se a gente não souber lidar com eles. Exato. Né? Então é mais fácil você lidar com isso do que com a infelicidade de estar numa casa que você não pode ser você mesma. Que é um monstro muito mais fácil de você derrotar. Isso. Uau. E fomos levando a Maju com essa convicção. 2 anos já tá se superando, ela já tá acostumada. Tá acostumada, já. Continua chantagista. Sempre que pode. Chantagista barata, vou falar pra ela. Maju, você é chantagista barata. Negociadora nata, tudo ela quer negociar. E tudo que eu falo volta pra mim. Sabe assim, é complicado. Porque muitas vezes, quando ela sentia falta do pai, eu falava, Maju, mas eu sou sua parceira, nós somos parceiras, a gente tá aqui. Vambora. Segura na mãozinha. E hoje isso vem pra mim. Nas piores coisas. Hoje de manhã ela sumiu com um perfume meu e falou, mãe, mas a gente é parceira. Como é? O que é seu é meu. Falei, calma aí, cara. Calma aí. Você tá muito pequena pra isso. Então, assim, a gente foi lidando com muito diálogo, muita conversa, muito amor. A Maju é muito amada, muito acolhimento e uma rede de apoio, que sem rede de apoio não a sua possível. Mãe, eu vejo uma presença tremenda junto com a Maju. É uma rede de apoio maravilhosa. Muito, muito, né? Igual vocês, com a Brenda. Eu tô tentando cortar um pouquinho as asinhas da menina pra poder as coisas... pra ver se ela bate asa sozinha, né? Porque essa asa aqui é minha, essa asa é sua. Tem um momento que eles têm que criar as asinhas deles, né? Não é fácil. O que mais me apegou, assim, nesse momento da paternidade com a Maju, e talvez a Brenda pense nisso. Fica um recado, Brenda, pra você refletir. Meu pai foi o grande amor da minha vida. Eu não quero que minha filha seja diferente. Eu quero que ela tenha a oportunidade de ter o melhor pai do mundo como eu tive. Então, o que eu puder fazer pra alimentar essa relação entre os dois... é importante. Eu vou fazer. O que você tá falando, Ju, tem total sentido, porque eu fiz o meu primeiro podcast, que é a Abertura,
da ausência do meu pai. E eu quase morri, tá? Não faça mais isso com a gente. Chega. Ele foi forte, né? E muitas pessoas começaram a me criticar porque eu não dei chance dele falar. Não tinha como. E eu disse para as pessoas, poxa, se você tem curiosidade de ouvir ele falar, né, a partir desse podcast, imagine eu com 51 anos. Eu falei, vocês não se deram conta que ele não existe? Que eu criei uma figura ali e que a vida inteira foi essa figura que eu conversei e a vida inteira será com essa figura que eu vou conversar? A figura da ausência? Toda vez que eu pego meu documento, eu vejo meu pai ali. Apagado o seu nome. Apagado. Eu tenho uma ideia até de um projeto, né? Assim como as pessoas gostariam de ter no seu RG o nome como elas se enxergam, né? Que isso foi uma grande conquista, né? Eu também acho interessante que a gente pudesse ter a liberdade de escolher um nome de um pai para pelo menos preencher aquela lacuna. Fica um buraco. Porque aquilo é triste, aquilo machuca a gente, né? Então, se um papel, faltando o nome do pai, já me machuca, eu também não vou permitir que a imagem do pai e das minhas netas se apague. Por mais que eles possam, né, se separar, não voltam mais, não há uma chance, mas é o pai, é importante ter o pai. Eu tenho um amigo que ele tem o pai, que praticamente ele busca todos os dias no boteco, é alcoólatra. Ele tem que dar banho, ele passa vergonha, isso, aquilo, outro. Ele sabe que ele fala, negão, mas ele é meu pai. E quantas vezes for necessário fazer isso, eu vou fazer. Às vezes ele me bate, que ele está embriagado, eu não sei o que ele está descontando no mundo. Eu não sei o que aconteceu, ele nunca se abriu comigo. Mas é uma válvula de escape. E todas as vezes as pessoas me ligam, eu tenho que sair do meu trabalho, o seu pai se machucou, o seu pai saiu. Mas você tem um pai, você tem aquilo, vamos dizer assim, você tem aquilo para te chamar de seu. Uhum. E isso é importante. Eu não vou esticar muito isso, porque isso até me embarga a voz, é muito louco isso, né? E aí eu sempre penso nisso. Eu quero que a Maju tenha a possibilidade de ter um pai maravilhoso como foi o meu. E quando você coloca esse objetivo, as outras coisas ficam muito pequenas. Então, assim, a birra do divórcio fica pequena, você engole, você respira. Muitas vezes, o seu parceiro precisa até de um aporte financeiro para estar com seu filho no final de semana. Já aconteceu comigo, sabe? E você vai focando no seu objetivo principal. Porque ajudando ele, você está ajudando, alicerçando a sua filha. É isso. Então, eu coloquei na minha cabeça que meu objetivo era essa. Que eu acho que ela vai ser uma pessoa melhor. Eu acho que ela vai ser uma pessoa mais feliz se ela tiver um pai e uma mãe presentes. E é legal que eles vão absorver uma outra coisa que, de certa forma, vou dizer assim, eu costumo dizer assim, que até nas coisas ruins a gente tem algum privilégio. Por quê? É o privilégio de você ter que se superar. Eu tenho que superar a separação dos meus pais. Eu gostaria que eles estivessem juntos, mas eu já aprendi a superar isso. Então a criança já nasce nesse contexto de resiliência e superação. Eu tenho que me reinventar. E lá na frente, alguma dificuldade que vai surgir na vida... Vai aparecer a resiliência. Vai aparecer essa resiliência de criança ali, de olhar o pai e ir embora, tchau, pai, com Deus, mesmo tendo a saudade. Quer saber lidar com uma questão profissional de ter que viajar para um outro país, deixar a família, como a gente fez hoje. A gente faz muito isso o tempo todo. Eu tô numa saudade, minha esposa foi viajar, eu tô aqui trabalhando, né, com o maior prazer. Muitas vezes eu tenho que viajar, não consigo levá-la. Fui esses dias para Europa, ela foi comigo, foi sensacional ela poder ir comigo. Mas a maioria das vezes a gente tá só, né? E sentir alegria na saudade, né? E sentir alegria na saudade. E essa resiliência a gente criou em algum momento na vida. Para você superar. Tem pessoas que não suportam. Recentemente a gente entrevistou um atleta nosso e eu já tive problemas com um atleta, que não conseguiu não se adaptar num outro país. Ele não se adaptou à distância da família e dos amigos do local onde ele nasceu. E perde-se uma grande oportunidade. Eu aprendi ao longo do tempo a sentir felicidade na saudade. Eu odeio sentir saudade. Então foi uma questão pra mim de aprender a lidar e desenvolver. Mas hoje eu consigo sentir saudade feliz. Eu consigo fazer uma viagem, ficar 10 dias fora, morrendo de saudade da minha filha, mas feliz. Uhum. A gente tem um recurso que ajuda muito, né? A chamada de vídeo, né? Às vezes dói. Dói. Você consegue imaginar lá atrás você hoje tendo que viajar sem uma chamada de vídeo? Então, às vezes dói tanto a chamada de vídeo. É melhor não ter? Porque às vezes eu fico dividida, sabe? Às vezes eu fico... Esse recurso... Deixa eu falar só com a minha mãe pra saber como tá. Porque ela faz chamada de vídeo, vem com tanto denguinho, você fala, ai, meu Deus. Aí chora horror, derrete. Então, eu já te conheço, eu já sou chorona com tudo. Eu já sou chorona com tudo, imagina.
Mas também é importante esse respiro dentro da maternidade. Muito importante. Maternidade é uma avalanche na vida da mulher, né? Muito mais do que na vida do homem, eu acredito. Eu acredito. É uma avalanche. Então, assim, você se perde. Você se perde dentro de você. É uma loucura. Mas, Ju, eu entendo assim, que a mulher tem uma responsabilidade tão grande, porque tudo é na mulher, né? A mudança do corpo, os hormônios, o pré, o pós, é de você, né? O cordão umbilical estava na mãe. O cordão umbilical com o pai é o espiritual, é o fraternal, é o carinho, mas a mãe parece ser aquela... É muito mais forte. Não adianta uma falar, não, cara. A mãe está muito à frente dessa relação com o filho frente a outras pessoas, frente, sobretudo, ao pai. E aí eu te digo uma outra coisa. Tem coisas da vida que faz com que isso se esfrie. Que é quando, de alguma maneira, eu não consigo explicar assim, esse laço de 9 meses junto, de amamentar, ele acaba se rompendo por tantos traumas que vão acontecendo na vida das pessoas. Eu estou querendo dizer porque eu quando eu vejo essas declarações, eu lembro do relacionamento que eu tenho com a minha mãe. E o meu cordão umbilical foi grudado na minha avó, sem ter sido gerado por ela. Mas eu não sei se aqueles primeiros momentos de estar ali, tudo que a gente passou frente a uma realidade que aconteceu na vida da minha mãe, que não julgo minha mãe por nada. Ela era uma garota de 17 anos e que viveu um momento, como eu falo hoje, o movimento do funk. O movimento do funk está gerando diversas mães... Solos, né? Solos e mães que estão abandonando seus filhos, porque foi concebido de uma maneira que não tinha como, vamos dizer assim, ter tanto amor. Tem o amor de mãe, nasceu da pessoa. Mas assim, o prazer de querer cuidar, sabe aquele momento assim, eu tenho 17 anos, eu tenho uma vida pela frente, que eu vou me apegar a um filho. Eu não sei se isso aconteceu com a minha mãe lá. Minha mãe é da época dos movimentos dos Beatles. Mini saia, pílula, essas paradas todas. Eu tenho certeza absoluta que eu venho daquela coisa desenfreada. E aí, quem foi que preencheu isso? Foi a avó. Então, esse sentimento todo que haveria de existir desde o ventre da minha mãe, ele foi muito, muito bem transferido para minha avó. Por tudo. Aí eu queria entender isso, como é. O que você pensa sobre isso? Eu não esfriei com a minha mãe. Eu tenho um amor pela minha mãe, mas é diferente, como eu tenho da minha avó, por tudo isso. Mas eu queria que isso fosse assim... umbilicalmente ligado. Eu não sei se você vai gostar da minha opinião sobre isso, porque eu acho que isso não é muito discutido entre as mulheres, mas é uma grande realidade, eu acho. A maternidade primeiro que tudo que envolve a maternidade, ela envolve um romantismo muito grande, né? Tudo é muito romântico, tudo é muito lindo e tudo é maravilhoso. Quando você é engravida, se espera que automaticamente você ame o seu filho, mas o amor é uma construção. Então, essa coisa de quando você nasceu, sua mãe te amou loucamente, isso não existe. Não é que o seu filho nasce e você fica louco por ele, automaticamente. Não. É um dia, o outro dia, até que, de repente, você descobre que vocês construíram uma relação de amor. Mas isso é uma construção, na minha concepção. Dia após dia. Perfeito. Entende? Não existe quimicamente ou biologicamente algo que fale... Pum, agora eu amo loucamente. O que você está me falando me arremeteu à minha irmã, que foi doada. Você entende? Não teve esse vínculo. Eu tenho um amor gigante pelos meus irmãos, embora filhos de pais diferentes, mas nascidos da mesma mãe. Não consigo sentir diferença alguma, como se tivesse nascido do mesmo pai, né? Embora nenhum de nós tivemos a presença dos nossos pais, mas teve um momento que a gente passou por extrema necessidade, nem beirava a miséria, na verdade a gente era mergulhado na miséria, que a minha irmãzinha já nasceu, do hospital já foi doada. Naquela época podia, lá naqueles anos, né? Doada. E ela é minha irmã, ela reconhece, a gente se fala muito periodicamente, mas o sentimento, eu tenho certeza que isso acontece com ela, a gente sabe que nós somos irmãos. A gente se respeita. Não tem vínculo. Não tem vínculo. Não bate a saudade. Quando eu vejo no Instagram, ou que a gente se fala assim, fala pra minha irmã, e a gente fala, ela é muito bonita, ela parece muito com a minha mãe. Mas a gente não tem isso igual quando eu ligo para as minhas irmãs, aperto o coração, eu me preocupo saber como estão. Essa minha irmã, graças a Deus, muito bem resolvida financeiramente, né, no trabalho dela também. Mas essa coisa, aí o que você falou é o amor e a construção.
a gente não teve tempo de construir, a gente não teve contato algum pra gente construir. Nós somos irmãos consanguíneos, mas a construção do amor, como você falou agora, não existiu entre nós, irmãos. E isso é muito louco, porque existe uma pressão do universo para as mulheres que a gente que nasce, a gente tem que amar loucamente. E aí a gente passa... Regra. E aí seu filho nasce, te arrebenta. Te arrebenta. Você não dorme, seu cabelo cai, você se sente feia, horrorosa. Você tem tudo pra não gostar dele. Ele arranca pedaços do seu peito, sabe assim? Então, quer dizer, nessa atmosfera parece que tá criando um ambiente pra você não gostar, porque você me estragou. E aí você ama, você tem que amar. Só que esse ter que amar não é assim. Você vai construindo. Primeiro vem, é um bebê, já te aquele instinto de proteção. E você vai cuidar. E aí, em algum momento, o bebê te reconhece. Ali começa o amor. Começa. Ele te sorri pra você. Exato. Te dá os braços. Porque até aquele momento, você é uma máquina de abastecimento da criança de sobrevivência, sabe? Não tem uma troca. Existe o vambora. É um trabalho. Dia a dia. É uma profissão, sabe assim? Sei. Claro que a gente tem um sentimento. A gente gerou, é nosso. Mas o amor é uma construção mesmo. Na minha cabeça, funciona... É desse jeito. Você vai construindo ele. O que você tem é um senso de responsabilidade, de criação, de entender que foi você que pôs no mundo. Então, se você não tiver a proximidade, o dia a dia, o cotidiano, é mais difícil construir. É mais difícil de construir. É mais um, vamos dizer. Exato. É mais um membro da família. Exato. Como eu falei, tem algumas pessoas que se chocaram quando eu falei assim, numa entrevista que eu tive com o Lázaro Ramos, que eu disse, eu não tenho sentimento, amor de dengo, de pai, assim, amor de mãe, eu tenho pela minha avó. Porque esse vínculo foi construído Porque esse vínculo foi construído, essa construção que você me fala agora, que você sente, e você fala com propriedade porque você é mãe, é bom que as pessoas entendam isso, explica muito, porque é bom ter uma explicação de uma mulher para não dizer assim, pô, o cara é egoísta, né? O cara, pô, como é que ele fala assim da mãe? Não fala, minha mãe sabe disso. Eu sou muito sincero, muito honesto com a minha mãe. Eu olho no olho da minha mãe sabe disso. Minha mãe acompanhou a vida inteira, eu derretido no colo da minha avó. Foi ali onde surgiu o aí minha mãe, sabe que é legal? Minha mãe respeitou, porque a mesma relação que eu tive com a minha avó, minha mãe teve com a minha avó. Ela entende perfeitamente, porque aquela avó era tão gigante, aquela mãe dela era tão gigante, que conseguiu transferir o mesmo amor que tinha pelos filhos, pelos netos. Nós todos, os netos, nós somos extremamente apaixonados. A gente não assimila até hoje a perda da nossa avó com 97 anos. Não chora. Entendeu? Então, essa relação que eu falo. As pessoas assim, não julguem as pessoas quando dizem assim, eu não tenho uma boa relação com a minha mãe ou com o meu pai. Entenda a história. A história conta muito. Quantas crianças falam que o padrasto é o pai, a madrasta é a mãe, e tem um sentimento genuíno que é a construção. De pai e de mãe, entende? Então, assim, essa construção, essa pressão que tem da gente amar imediatamente, ela é inexistente, assim. Sabe? Ela não vou deixar muito claro, que provavelmente serei cancelada, enfim. Vem aí meu primeiro cancelamento. Não é que você não ame, mas cada dia você ama mais. Até chegar no momento que é imensurável. Eu sempre falo que quando a gente tem comigo, é um amor e um pesar você ser mãe. Porque a partir do momento que esse amor ele te atinge, você descobre o que é o amor verdadeiro. E quando você descobre isso, nenhum outro amor conta. Não supera. Não. Não supera. Não. Não supera. Eu sei o que é isso, porque... É triste também. Eu amo tanto minha filha que às vezes eu até sufoco. E é triste também. E é triste. E é triste porque judia, a gente se preocupa. Eu tenho uma preocupação com o futuro da minha filha gigante. E ela me deu mais 2 dores de cabeça, que as 2 netinhas. Eu tenho preocupação ao triplo, né? Como é que eu vou fazer pra um dia, se chegar um momento de eu ficar velhinho, só olhando assim, falando, o futuro tá garantido, porque intelectualmente e de força, resistência, tudo elas estão preparadas. Eu não digo financeiramente. A pessoa tem que estar preparada da mente. Elas têm cabeça forte, elas sabem se proteger, sabem se defender. As pessoas entendem que a gente está falando aqui de fortuna. Não é fortuna, a gente está falando disso aqui, capacidade. Olha você desbrava o mundo. E lá, a menininha nova, ainda quando a gente se conheceu lá, eu falei assim, Ju, você é prodígio. A gente tá falando de empoderamento. De empoderamento, você é muito sensacional. Você é muito forte. Somos. Esse exemplo que eu tento passar pra elas de... Bora, vamos arregaçar as mangas e bora lá. Nós somos parceira, né? Como ela te fala. Minha parceira. Isso é lindo. Ju, eu fico assim...
Vou te fazer uma outra. Vamos lá, vou te fazer uma outra pergunta assim. Nós temos filhos negros. Eu tenho minhas 2 netinhas, que é um mix, né? Nós somos brasileiros, somos tudo mix. Mas, assim, eu enxergo e identifico as minhas netas como nós, eu chamo elas de minhas pretinhas. Cabelo afro, que é a coisa mais linda. Teve um episódio que aconteceu com a minha filha numa padaria que eu queria contar aqui, mas antes de eu contar esse episódio, esse ocorrido, eu queria te perguntar, assim, qual é a sua preocupação que você tem, ou se existe uma preocupação com o futuro da Maju frente ao nosso tom de pele, nós somos pretão, do cabelo afro, aquela coisa mais linda, e falar assim, filha, tem um mundo aí pra você desbravar, pra você enfrentar. Como é isso pra você, enquanto mãe, e não estando presente quando ela tiver já seus 15 aninhos, já saindo sozinha? Eu acho que hoje, essa é a minha maior preocupação. A Maju, ela não é uma criança... Vamos falar que se usa muito o termo colorismo hoje. A Maju é uma criança preta, né? Ela não é uma criança preta clara, nem... Ela é uma criança preta. Ela é uma criança preta retinta, né? Ela é a grande... Tem uma tia minha que quando a Maju nasceu, ela falou uma coisa que eu nunca... Eu vou esquecer na minha vida, que ela falou assim, nossa, Juliana, Deus te deu suas 2 grandes verdades na sua filha. E eu não entendi isso. É minha tia Fia, que eu amo loucamente, que é a doida da Maju, a Maju ama ela também. E eu fiquei olhando assim, e na maternidade tinha muita gente, e eu falei, tia, o que você quis dizer com isso? Ela, você tem uma mulher, e uma mulher preta. As suas 2 grandes verdades que você brigou a vida inteira. Tá aí, na sua mão agora. Eu sempre fui uma pessoa muito ativista, né, então... E de fato, aquilo... Falei, minha tia tem razão. Ela é minhas 2 grandes verdades. Mulher, tem Mulher que desbravar o mundo. E preta. E preta. E minha mãe conta que, desde pequena, eu falava que eu queria ter uma filha preta. Eu fui muito abençoada com a minha pretinha. Mas hoje essa é a minha grande preocupação. Quando eu sonhava com a filha preta, eu não imaginava o que vinha por trás. E a vida não é fácil para as pessoas pretas. Como mulher branca, e sempre fui ativista, eu imaginava que eu tinha algum conhecimento de causa. E eu não tenho. Quando você tem uma filha, você começa a perceber que você talvez ache alguma coisa, mas não acha. Que conhecia alguma Que coisa, conhecia sabia de alguma algo. coisa. Que você entendia a dor das pessoas pretas. É mentira. É mentira. Porque um filho é você fora do seu corpo. O que ela passa hoje, eu sinto a dor. Você já passou por alguma situação assim que eu tenho que agir? Muitas. Eu tenho que agir e ensinar a Maju. Muitas. Todos os dias tem uma novidade. Todo mundo quer preparar seu filho pro melhor, né? Se você tem uma condição um pouco melhor, você vai pôr ele na melhor escola. Você quer que ele esteja... Nos melhores lugares. E assim, preparado pro futuro. Que ele esteja à frente. Criar né? as melhores oportunidades. Exato. Porque o grande sonho que eu tenho com a minha filha é que ela possa escolher. Escolher é um grande privilégio. Né? Quanto tempo da sua vida você levou para conseguir escolher o que você quer trabalhar, com quem você quer conviver, o carro que você quer comprar, a viagem que você quer fazer? Escolher é um grande privilégio. Quantas pessoas na sua vida podem escolher? Muito poucas pessoas. As pessoas têm que levantar, precisam trabalhar, o que der, do jeito que der. A maioria das vezes eles improvisam. Exato. Não há escolha, eles improvisam. E o meu sonho é que minha filha possa ter escolhas. Que ela possa escolher o que ela quer fazer, onde ela quer ir, que ela possa escolher como ela quer ser profissionalmente. Então você quer preparar a sua filha para isso. E esses ambientes que preparam a criança, eles são majoritariamente brancos no Brasil. Então, eu tive muita dificuldade para achar um colégio para Maju. Porque eu visitei os grandes colégios de Guarulhos, eu moro em Guarulhos. Hoje a Maju tá num colégio excepcional. Mas, por exemplo, todos os colégios que eu visitei na lista dos melhores, as únicas pessoas pretas eram da faxina e da cantina. Como que a minha filha vai se espelhar em pessoas de sucesso se as grandes pessoas de sucesso não representam ela? As bibliotecas não tinham livros infantis com personagens pretos. Então a gente fala muito em inclusão no discurso, mas e na prática? A Maju hoje estuda num colégio que ela tem aula
A primeira professora dela, que é uma professora que ela é enlouquecida até hoje, foi uma professora preta. Na escola da Maju, não tem balé, judô, até tem. Opcional. Atividade obrigatória chama capoeira. O professor da Maju tem dread até a cintura. Que lindo. Você entendeu? Então, assim, é Eu sempre... começo a enxergar o ambiente, me identifico. É normal, é natural. Ok. É isso. É isso. Isso tem que ser criado. E mesmo assim, ainda passo por várias situações. Porque só tem ela. Na escola inteira. Só tem ela. Todas as amigas dela são brancas, do olho claro. É um ambiente de pessoas bem-sucedidas. Isso tem um preço. Isso mostra o quão é difícil a história do negro, do preto, há anos, né? Não ocupa esses espaços. Não ocupa. E a gente vem furando essa bolha, né? Promovendo isso, trazendo isso para a realidade, né? E volta a sua pergunta lá atrás. Eu já passei muitas coisas, muitas. Eu falei, como a gente conversou um pouquinho antes, né? Eu comentei contigo. Menos de um ano eu ouvi a minha primeira pergunta se a Maju era adotada. Como é? Nossa, que linda sua filha. Você adotou ela, né? Falei, será que se eu tivesse com uma criança branca, alguém acharia que ela é adotada? Mesmo se fosse ao contrário, se eu fosse uma mulher preta e ela fosse branca, achariam que eu era babá. Mas ninguém ia achar que uma criança branca era adotada. Mesmo se a Maju fosse loira do olho azul, não tivesse nada a ver comigo, não achariam que ela é adotada. Acho que ela é adotada porque ela é uma criança preta. Isso ela não tinha 1 ano. Porque também na cabeça das pessoas, o filho preto na mão de um branco é sempre adotado. É sempre adotado. É isso? É isso. E ali foi meu primeiro grande impacto. E eu fiquei sem reação. Você travou. Com toda a informação, com toda a militância, preparo, você foi impactada. Eu travei. E eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia travar. Mas, ao mesmo tempo, como eu ia agir? Porque será que o momento de eu fazer um show, né? É esse? De expor ela a alguma situação que talvez não seja o momento? Isso pra mim ainda é uma grande questão. Porque a vontade é de fazer um auê. Tá. Né? O primeiro momento é gritar, né? Mãe, leoa, é fazer um auê. Mas eu vou constranger ela de uma coisa que... Vai ficar pior. Que talvez ela não tenha entendido. E só com 5 anos, será que ela já precisa ter que lidar com isso? E eu vou chegar no meu objetivo, que é, de repente, trabalhar, fazer essa pessoa entender que a pergunta que ela fez é uma pergunta racista. Então, eu sempre fiquei nessa... Pensei muito nisso. E aí passei a agir de formas diferentes. Sobre ela ser adotada, eu acho que eu já ouvi, sei lá, 30 vezes na vida. Juro. 5 anos. Principalmente quando a gente vai pro sul. Desculpa a galera do sul, mas... Mais ainda. Teve em Florianópolis, viajei com ela. Peguei 3 Ubers, os Ubers no mesmo dia me fizeram a mesma pergunta. Os 3 Ubers. No mesmo dia. E aí eu comecei a fazer pergunta retórica. Moço, não entendi. Você pode repetir a sua pergunta? Olhando na bolinha do olho do cara. O cara percebe que... Mandou mal. Mandou mal. Talvez cause uma reflexão. Mais do que eu der um show. Porque ele vive o dia a dia. Ele tem que lidar com as pessoas e aprender. Falou, meu... E aí ali ele já rola um constrangimento interno. E aí eu brinco, falo, olha, se ela fosse branquinha, você não achava, né? Sabe assim, não deixo de dar uma resposta, mas com gentileza. E aí tento, ao longo da conversa, às vezes a gente tem discursos racistas. E com gentileza, porque ela tá presente. Só por isso. Só por isso. É o respeito a ela. Eu não acho que ninguém racista mereça respeito, tá? Mas o respeito a ela, de eu não ficar nervosa, de causar um constrangimento. Eu prefiro agir dessa forma, ainda. E aquilo gerar um bloqueio nela. Ainda. Vai ter um momento que ela vai estar preparada pra isso. Pra brigar comigo. A sua parceira. Pra brigar comigo. Mas vambora. Aí vambora. Não entendi. Sorri até, né? Hoje... Não entendi o que esse cara quis dizer. Aí hoje eu ajo dessa forma. Não sei se eu estou agindo de forma correta.
Até abro o debate, a reflexão, peço ajuda para pessoas pretas. Aberto para todo mundo falar, me ajudarem. ajudar a gente. Isso é um assunto muito Exato. interessante, muito importante de ser tratado. É como eu tenho feito, é como eu tenho agido, mas em contrapartida, eu trabalho muito no empoderamento dela. E não é ser tratado com radicalismo, é ser tratado na medida com que o tema pede. É isso. As pessoas não entendem isso, né? É isso. Na medida que o tema pede. E eu empodero ela demais. Demais. Eu acho que até pesa um pouco. Às vezes eu tenho umas respostas assim, que eu falo, mas Ju, sua mãe tá te estragando, sua mãe não tá te educando. Assim, como a gente deixa sempre dica aqui nos nossos bate-papo, né? Com exemplo, com a vivência, aconteceu com a minha filha numa padaria. Minha filha mora lá em Itaquera, no Parque do Carmo, por ali. E ela foi na padaria com as minhas 2 netinhas, elas estavam de black com laço, né? Com a fita. E minha filha muito descontraída na padaria e minhas netinhas brincando, as duas, né? Que as duas são muito parecidas. E, de repente, a minha netinha volta meia chorando e tal. A maiorzinha, porque um garoto que entrou na padaria zombou do cabelo delas. Olha o cabelo dela, não sei o que tal. E aí, assim, foi uma criança. Eu não posso dizer que a criança foi racista nada, mas ela é criada num ambiente onde ela vê aquilo como estranho. O discurso. Então, ela tá reproduzindo, como a gente falou. A criança, ela reproduz o que a gente faz. Então, e minha filha ficou sem ação, porque teve que acolher minha netinha chorando e tal, porque tá rindo, quer dizer, então meu cabelo, né? Ela falou na dúvida, pô, a gente cuida tanto, a gente gosta, a gente preserva, meu avô ama o meu cabelo fazendo um black, só que na rua eu não fui aceita por uma criança da minha idade, que me repeliu, e minha filha só chorou. E quando ela me contou, eu falei, filha, você perdeu uma grande chance de educar, não a criança, educar os adultos. Chamar a mãe, pessoa que estivesse presente, falar, vem aqui, só um minutinho. Juntar as crianças e falar assim, essa é minha filha. Sabe como é esse tipo de cabelo? É um cabelo assim que a gente tratou com todo carinho. Ensina seu filho a entender o que é isso. É que é um estilo de vida, que é um cabelo afro, que nós somos pretos, que nós somos um país assim. Daria uma aula para a mãe e refletindo no filho. Agora, se ela não te ouvisse, eu vou falar assim, então, se recolha na sua insignificância, que a gente vai sentir cada vez mais orgulho de quem somos. Isso aí exige uma inteligência emocional. E quando mexe com os nossos filhos, talvez, principalmente o primeiro, provavelmente ela vai agir assim nos próximos, mas o primeiro geram, até porque, brancas. A gente não lidou com isso. A gente sabe que os amigos lidam... Por que a gente não com... acha um branco estranho? A gente não lida com isso, os amigos lidam, não mas... acho um branco estranho. Né? Um cabelo liso, né? Não acho estranho. Tenho vários amigos que amam, assim, da hora de se interagir, que é muito natural. Mas é difícil. Eu já entrei em ambientes, eu falo, às vezes, para as pessoas, falo assim, olha, cara, infelizmente eu tenho que dizer isso. Quando a gente chega, a gente ganha um rótulo. E quando a gente abrir a boca, a gente tem a obrigação de surpreender. Você falou isso no seu último podcast. Né? A gente tem a obrigação de surpreender. Porque Pesado, quando o cara né? fala, nossa, mano. Pesado, eu já né? Sentei numa mesa, quando eu tinha uma logística, entrega de encomenda porta a porta na transportadora que o Dexter trabalhou, e eu queria um modelo de empregabilidade de ex-sentenciados. Só ex-sentenciados, só os caras periféricos conseguiriam fazer entrega de encomenda na periferia. Esse é o grande case que eu conto pra todo mundo. Foi sensacional. Sobre né? você. Um baita de um sucesso. Eu fui na contramão de tudo. Eu acho incrível isso. Né? Foi uma loucura. E quando eu sentei numa mesa, meu sócio é branco. Né? Na ocasião que a gente era sócio, a gente era branco. Quando a gente sentou, todo mundo conhecia o Ângelo. O Ângelo do telefone, do e-mail, eu resolvia tudo. Gerenciamento de risco, carga daqui, carga de lá, demanda. Eu matava no peito. Foi o criador do logística porta a porta em áreas de risco. Que virou conceito, que foi pro Rio de Janeiro, vários outros lugares. E quando eu sento na mesa, uma mesa gigante, assim, acho que tinha acionista, tinha todo mundo, gerenciamento de risco, uma cúpula toda da logística. Lá em Barueri, Alphaville, que é o centro logístico de São Paulo, né? Todo mundo se virou pro meu sócio. Esperando ele falar. Esperando o Ângelo falar. Ele era mais das coisas ali, dos arquivos e tal, né? Então ele foi preparado para isso. Meu sócio, mas ele não era operacional. Ele era executivo ali de administrativo. Uhum. Todo mundo virou esperando o Ângelo. Quando falaram Ângelo, ele pegou e falou assim, não, o Ângelo é ele. Os bancos fizeram desse jeito assim, ó. Oi? Hã? Falei assim, sou o Ângelo. Muito prazer e tal. Era o único pretão da mesa. Imagina. E aquilo me deu um tesão. Aquilo me deixou tão grandão que eu falei da logística assim com um prazer imenso. Você deu uma aula. Uma aula. E falei... Eu acho que a maior aula que foi dada ali é do seguinte, mano. Porque eu acho que aquilo ficou martelando na cabeça dos caras. Mano, como a gente pôde ser tão hipócrita? Não poderíamos ter olhado de uma forma ampla para os dois? Tudo bem, quem é o Ângelo, quem é o João, quem é... Não, foram absolutamente, porque o gênio, porque era uma genialidade aquilo, né?
Viraram e falaram assim, o gênio, não que ele não seja, Mas tá aí, ó. dentro da sua área, mas o criador de colocar ex-presidiários, ex-sentenciados para fazer entrega de encomenda. E de risco, E de área de gente, risco, é de ir genial. lá na favela, É recuperar genial. a carga. Que era uma loucura. Hoje eu não tenho tempo, mas gostaria muito, né? Hoje quem faz um trabalho semelhante é a CUFA, através do Favela Log, o Celso Ataíde, né? Inclusive tem uma lá no Heliópolis. Mas foi sensacional trabalhar com esse universo, criar isso. Para mim foi legal também, assim, porque eu quebrei várias barreiras com Foi isso. genial. Foi, A né? gente se conheceu nessa época. Foi nessa época, era maravilhoso, né? Então quando a gente fala dessa coisa, pessoal, de sermos pretos, termos filhos pretos e educá-los e prepará-los para o mundo, realmente é isso. Porque, que nem a Ju tá falando, ela passou por uma realidade que até então ela era militante e tudo, mas não sentia na pele. E quando é no seu filho, você sente na sua pele. Em dobro, né? Em dobro. E saber que seu filho vai passar por coisas que você nunca... E você não vai poder estar perto para E que proteger. você nunca passou. É que você... E nunca vai passar. Como você vai proteger? Exato. E aí eu fui, em primeiro lugar, informação é tudo. Então eu fui... A gente tava falando de cabelo, que é uma coisa que mexe muito com as mulheres pretas. Eu, como uma mulher branca, eu acho incrível o cabelo das mulheres pretas, mas aquilo eu também entendo que é uma das grandes dores do universo da mulher. Eu fui procurar um monte de literatura infantil. Então, assim, a Maju cresceu lendo Meu Crespo é de Rainha, qual é o tipo de cabelo. Então, ela tem livrinhos que ensinam penteados. A Bruna, que é uma amiga muito querida e escritora maravilhosa, manda livros para ela sobre isso, que lida com essa temática. Então, eu entendi que neste momento da vida, a minha função é empoderar ela, para que daqui a um tempo ela possa se sentir com uma autoestima boa pra gente poder brigar juntas. Encarar esses desafios. Então, eu acho que agora o momento é de empoderamento. Eu acho que tá indo bem. A Maju, ela é empoderada demais. Eu brinco esses dias, eu falei, ai, mas o cabelo da mãe não tá bonito. Ela, claro, não tem nenhum cachinho, sabe assim? Esse cabelo não é legal mesmo. Eu já vi numa festa infantil a menina falar pra ela, da idade, assim, nossa, seu cabelo deve ser muito ruim pra pentear, né? Eu não queria ter o cabelo igual o seu. E eu perto ali já... Esperando a resposta. E a Maju falou, mas o meu cabelo tem graça, né? O seu não tem. Sabe assim? Então ela já tá afiada. Pra lidar com isso. Talvez isso magoe ela, sim, né? Mas ela já tá pronta pra responder. Então a gente empodera ela pra que ela se sinta... E responder com sabedoria sem ofender, né? Porque assim, resolver um problema sem gerar um novo problema. Apesar que a gente não quer problema com ninguém, a gente quer só respeite o espaço. Só respeito o meu espaço. Difícil. Porque eu, assim... Às vezes, assim, é legal devolver na mesma medida, porque é a chacoalha do outro lado, né? Mas eu gosto, sabe, de provocar, de ir fazendo de conta que eu não tô entendendo. Até a pessoa falar assim, ô malandro, se liga. É essa técnica que eu uso. Você não se ligou, cara, que eu tô fazendo de tudo pra não entender que você tá moscando? Essa é a tática que eu uso hoje, mas eu não acho que é a tática que eu vou usar a vida inteira, porque eu acho que a gente não pode ser tolerante ao racismo. Tem momento que... Entendeu? Contundência. A gente não pode ser tolerante ao racismo. Então, hoje, com a idade que ela tem, é como eu prefiro agir. Eu não sei como vai ser daqui pra frente. Eu acho que a gente vai ser do tipo que vai fazer barraco nos lugares, infelizmente, e é isso aí. E vamos se posicionar. Mas, ao mesmo tempo, eu me policio muito comigo e com a minha família. Porque, às vezes, eu me pego com um discurso racista. E eu tomo umas pauladas da minha própria filha. Como é isso? Você se pega no discurso, você que é ativista, me fala isso. Não, às vezes eu dou umas vaciladas, sabe? Esses dias eu... E sem ser racista, evidentemente. Não, zero. Né, assim, porque... E como acontece isso de você? Legal que você falou, porque tem pessoas que não assumem... Não, eu assumo, às vezes reconheço. Eu falo, eu falei algo... O que eu tô falando, sabe, assim? Certo. Esses dias eu falei pra Maju, pelo amor de Deus, vai tomar banho, seu pé tá preto. Ela olhou o pé, por Deus. E assim, ainda passei vergonha dupla, porque o pai dela estava em casa. Ela olhou o pé e falou assim, então ele tá lindo igual eu. Tome. Não é preto, é sujo. Sujo. Como é? Ela disse pra você, não é preto, mamãe, é sujo. É isso. É diferente. Preto não é sujo. Preto não é sujo. E ela falou, olhou o pé assim, com aquela carinha dela de irônica. Irônica. Então ele tá lindo, mamãe, que ele tá igual eu. Nossa. Tomei-lhe uma. Toma. O pai dela só olhou pra minha cara e falou, tá vendo aí? Tá vendo? E esse mesmo discurso, esses dias eu corrigi com a professora dela da escola.
que a gente chegou na escola e ela falou assim, ai, tá sujo. Eu falei, não, tá preto. Eu falei, não, Rê, tá sujo. Ela, pum. Tem certeza que ali marcou ela? Eu acho que o grande lance, assim, é primeiro a gente se reconhecer como pessoa branca, né? E entender os nossos privilégios e reconhecer os nossos discursos racistas. Que as pessoas tanto falam, ah, mas isso é muito mimimi. Não é. É reconhecer o seu discurso. Se ofende alguém de uma cor diferente da sua, então escute, absorva. Eu não tenho direito de achar nada, sabe? Se você falar pra mim assim, olha, a galera entrou numa discussão recentemente sobre criado mudo e mesa de cabeceira. Se é ofensivo pra uma pessoa preta usar o termo criado mudo, eu, como pessoa branca, não tenho direito de achar nada. Eu tenho que parar e usar o termo correto. Não cabe a mim. Já que você acha e não tem certeza, cale-se. Cale-se. Não cabe a mim dizer o que você, como pessoa preta, tem que se magoar ou se ofender ou não. Cabe a mim parar, se eu te respeito como ser humano. E aí, se você for um pouquinho além, você vai entender que chama... Tem pessoa que quer insistir e justificar o injustificável. Exato. Agora, se você falar assim, não, eu tenho um senso crítico, eu quero entender porque é ofensivo. Cara, criado mudo porque ficava um escravo na beira da cama segurando um copo caso o senhor tivesse sede. A noite inteira. É ofensivo pra caramba, Demais. entendeu? Troca o termo. Sabe? Agora, ter que ficar explicando isso pra todo mundo o tempo todo, eu entendo a tolerância do povo preto. Já deu, né? Tá todo mundo aí, tem internet, todo mundo pode pesquisar, informação não falta. O que é fake, o que é fato. O que é fato, tá sabe? Tudo aí. Então eu também entendo. Não tenha preguiça, né? Então, hoje o meu grande exercício é entender os privilégios que eu tenho, entender os meus termos e os meus erros como pessoa branca e tentar melhorar e empoderar minha filha. Não é fácil. Você tem que estar de guarda alto o tempo todo. É cansativo ficar de guarda alto o tempo todo. Toda hora armado. Toda hora armado. Né? Toda Sempre hora na armado. defensiva, sempre se Sempre. protegendo. Pessoal, o que a gente tá falando pra vocês aqui, pra vocês entenderem. Pais e filhos é isso. É um assunto que a gente vai além. Porque nós já fomos filhos, somos pais hoje e temos a missão de preparar nossos filhos para o futuro e para tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. E o mundo não tem muita coisa boa para oferecer. A coisa boa a gente tem que procurar, né, Ju? A coisa boa é como se fosse uma prova, né? A gente tá sempre ali procurando algo bom nesse labirinto de coisas que o mundo oferta, só coisa ruim, preconceito, raiva, ódio, diferença, classificação, né? As pessoas ficam andando pela rua se classificando, né? E é como a Ju falou, empoderar, né? E ter essa missão. E essa missão também não é só das pessoas que têm filhos, como a gente está no tema que a gente está dizendo aqui de filhos pretos. É a missão do pai branco com os filhos também, para eles entenderem esse universo e não enxergar o mundo com essa diferença. Não enxergar esse mundo como assim, porque eu tenho um tom de pele claro, eu já sou superior, eu sou soberano a tal pessoa, né? Essa educação, quando ela partir com muito mais investimento do lado do branco para com o preto, não haverá tanta necessidade do preto lutar contra isso. Não, e assim, eu tenho também uma preocupação, não sei se você já parou pra pensar nisso. A Maju, suas netas também, vivem num ambiente majoritariamente branco. Branco, majoritariamente. Ela não pode crescer achando que ela é branca, porque o mundo não vai tratar ela como uma pessoa branca. Nunca. Então, minha grande preocupação com a Maju pera, você sabe que você é preta, né? Isso. É isso. Cuidado. E nós somos pretão foda. Fala pra nós somos pretão. Porque o mundo não vai te tratar como uma pessoa branca. Vai. Mesmo você estando no melhor colégio, você falando 2, 3 línguas, você ainda é uma pessoa preta. É triste, é pesado, mas eu tento muito trazer raízes que não são minhas. Você aprofunda, você mergulha e traz essa informação. Pra dentro da minha casa. Coloca dentro dos ambientes, provoca. Pra dentro da minha casa. Então, assim, eu tento trazer além das minhas raízes, mas eu trago as raízes que não são minhas. Então, por exemplo, a Maju, a árvore preferida dela é o baobá, que é uma árvore africana. Ela fala tudo da árvore pra você. Se você perguntar as frutas que dão, porque ela é considerada a árvore da vida. Sabe, eu tento ficar sempre trazendo raízes que não são nossas, assim. E vou colocando sutileza nos dia a dia. Por exemplo, a Maju tá em toda passeata do dia 20 de novembro, eu levo ela nos eventos de muitas pessoas pretas. E às vezes a gente tá no shopping, passa uma pessoa preta com aquele cabelo, primeira coisa que eu falo, Maju, olha que mulher maravilhosa.
Aí a Maju olha e fala, mãe, muito maravilhosa, né? Fala, olha o cabelo dela, cara, incrível. Porque eu sei que no ambiente que ela frequenta comigo, a grande maioria são de pessoas brancas. Então, eu sempre tento colocar raízes que não são minhas. Eu acho que também faz parte da minha missão. Me diz uma coisa, agora eu viajei aqui, porque eu te acompanho há muitos anos, né? Você foi pra Disney mais que uma vez, eu já vi, e você sempre leva a Maju, porque você também virou uma criança ali, eu vejo você junto com a Maju. E recentemente você esteve na África e você mandou um vídeo, inclusive, que é sensacional, que eu ainda não publiquei, eu quero lá conhecer, que você foi na cela. Nós vamos juntos. Você foi na cela que o Mandela ficou 27 anos preso, você mandou aulas de lá pra mim. E então, nesse contraponto, você vai desde Disney até a cela do Mandela e você tem a criação da Maju no meio desse caminho. Fala. A Disney, assim, a Disney tem tido uma postura como empresa, como companhia, bastante louvável em questão de inclusão. Ela não discursa sobre inclusão, ela simplesmente inclui e acabou, né? Tem sido alvo de grandes... Vou dar exemplo. A Disney tem 4 princesas clássicas, brancas. Esse é o tema da Disney, sempre foi as 4 clássicas, que eu acho que é Branca de Neve, Cinderela, Bela e a Fera e Rapunzel. Então, em alguns momentos do parque, você tem encontro com as clássicas. E, de repente, tem a Tiana, que é uma princesa contemporânea, preta, e a Disney incorporou ela dentro das princesas clássicas. Tem uma diferença aí de quase 100 anos de um filme pro outro, sabe? Mas a Tiana hoje é uma princesa clássica. Então temos mais 100 anos pela frente para que isso se iguale, vamos dizer. Hoje ela já é uma clássica. Então, se você for em qualquer lugar, vai ter a princesa preta. Mesmo ela não sendo. Eles poderiam ficar no discurso de agora as princesas contemporâneas e ter lá a Tiana. Não, Tiana hoje é uma princesa clássica. Lançou recentemente um filme do Buzz que tem um casal homoafetivo preto. Os pais ficaram horrorizados. Porque uma astronauta preta beija na boca outra astronauta preta num filme de desenho. Minha filha assistiu e nem percebeu. Porque é tão comum, não? Como deve ser. Como deve ser, entende? Então, assim, levar ela na Disney foi uma realização pessoal. Ela foi muito pequena. E vamos falar assim, Disney, nós estamos falando de Disney, Estados Unidos, país liderança, e a gente aqui nos outros países a mania de copiar. Acham isso estranho partindo? Se fosse aqui no nosso país, era muito estranho criar isso. Lá também. E lá também tem essa coisa da estranheza. Lá também. Tanto que foi uma das menores bilheterias, sabe? Mas a empresa hoje é uma empresa que tem capital para falar, vou fazer e acabou. Eu banco isso. É isso. É o que é justo, é o que é correto. Eu tenho muito orgulho de trabalhar para a Rádio Disney, por isso. Sensacional. A gente sente isso no dia a dia. Você se identifica. Muito, assim, muito. E levar a Maju pra Disney foi uma realização, assim, de criança minha mesmo, sabe? Eu vi você com ela, só que eu não sei quem é mais criança, se é a Maju, se é a Ju. Eu fui todos os brinquedos com ela foi todos os brinquedos comigo. Ela gosta dos brinquedos radicais, então, assim, foi muito legal também ter poder proporcionar essa vivência pra minha filha. Todas as crianças mereciam isso, né? Eu consegui ir pra Disney a primeira vez aos 25. De lá até hoje já foram 20 vezes. Você foi com 25 anos a primeira vez pra Disney? A primeira vez. Parcelando em 10 vezes. E você levou sua bebê com? 4 meses. 4 meses. E agora com 5 anos. Então vamos dizer que a memória dela é com 5 anos. Então quer dizer, 20 anos você antecipou esse sonho pra ela. E pra mim foi uma realização completamente pessoal. De falar, cara, um dia eu quis viver isso e tô aqui vivendo isso. Com e foi a minha incrível. Filha. Foi incrível. Minha filha. Tudo que você projetou na sua vida, você conseguiu realizar? Quase tudo. Quase tudo. É que eu não realizei tudo porque eu ainda tô viva, ainda tem alguns planos pela frente. Ju, quantos anos você tá? Eu vou fazer 39 ainda. Você vai fazer 39. Você parece uma menina de 25 anos. Continua com o mesmo sorriso, mesma beleza. Então, assim, ainda tem muita coisa. E a África foi uma grande realização minha. Era um lugar que eu queria ir de Juliana, não profissional, não mãe, Juliana pessoa. Era um grande sonho meu. Rolou uma oportunidade de ir com meu irmão e com meu sobrinho. E, sem dúvidas, foi uma das maiores experiências da minha vida, porque, como uma pessoa ativista, como mãe de uma menina preta, o apartheid ainda é muito vivo. É muito vivo ainda lá? É muito vivo. Jura? É muito vivo. Porque pra nós parece que
Se você parar pra pensar, fazem 20 anos que acabou, né? Só 20 anos, 20 só 20 anos. anos. Quantos anos você tinha com 20 anos? Há 20 anos atrás? Eu tinha 30. Você tinha 30 anos e lá na África do Sul, relacionamento interracial era proibido. Era proibido. Preto não se misturava com branco. Era proibido. Namoro, relacionamento, amizade. Os pretos não podiam entrar em bairros específicos. A gente tá falando só de 20 anos. Não podia votar. Não podia, pra você trabalhar num bairro branco, você tinha que ter uma carteirinha. Eu ouvi dizer que na condução o preto tinha que levantar. Sim. Pro branco sentar. Sim. Tinha conduções específicas para preto. Bairros pretos. Bairros brancos. E te digo o pior. Na minha casa eu sou branca, morena. Apesar de parda. Na minha certidão, parda. Minha filha é preta. Você vem de pais brancos e você, no seu documento, você figura como parda. Parda. A minha filha é preta. Cria-se bairros de pretos, pardos, mulatos e brancos. Eu e minha filha, acabou. A gente não pode se ver mais. Ela vai pro preto e eu vou pro pardo. Então, quer dizer, sua filha nasce e vai para um outro lugar e você... A partir do momento que se coloca essa política de governo, as famílias são separadas em bairros. E isso naquela época, há 20 Há anos 20 atrás. anos atrás. Mas ainda, esse costume ainda... Fica, não tem como. A gente tá falando só de 20 anos. A gente tá falando só de 20 anos. Não na regra, mas na prática, Ainda na cultura. Na cultura. Por isso que é impressionante. Você viajar é bom demais, né? Você entender, conhecer a coisa na real, na íntegra. Eu conheci pais que iam visitar seus filhos durante a noite. Porque tava mãe e filhos num bairro, pai no outro, e o pai provedor da família tinha que esperar madrugada para poder levar 1 quilo de arroz pro seu filho, que tava em outro bairro, em outro local. Por causa de tom de pele. Então, quando a gente fala de racismo aqui no nosso país, dessas questões todas, pisa lá. Pisa lá. Pra você ver a amostrinha do que a gente tá falando aqui. Eu vou te falar assim, eu sou uma pessoa que eu chego no lugar, a primeira coisa que eu vejo é se tem pessoas pretas, é um olhar treinado. Eu não sentei em nenhum lugar com pessoas pretas que não fossem staff. Trabalhadores. Todos trabalhadores. Todos os lugares e o ambiente que eu fui eram de pessoas brancas. Dentro da África. Dentro da África. Favela para 2 milhões de pessoas. 2 milhões de 2 pessoas. milhões de pessoas. Cercada. Cercada. É separado? Cercada. A favela tem... Muros. Muros. Não é que nem aqui. Sabe? Então, são senzalas gigantescas. Gigantescas. E assim, eu vi pobreza no Brasil, a gente tem muita. Lá eu vi miséria. Banheiro químico em favela. Entendeu? Numa das cidades mais ricas da África, África do Sul. Eu tava num hotel que na frente tinha a loja da Ferrari, da Jaguar, da Porsche. Se tem loja, tem poder aquisitivo de compra. Eu tô falando de duas... Aqui uma rua de trás nesse nível, sabe? E com a distância, assim? É como Paraisópolis e Morumbi? Isso. Aquela foto emblemática daquele prédio e tal. Muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. A África do Sul foi uma grande lição, assim. Mas também vou falar que foi uma surpresa muito positiva. Porque o lugar é muito lindo. As pessoas são muito felizes. O staff de milhões, né? O staff preto não poderia ser diferente, né? Mas, assim, culturalmente, um país... a gente já viajou bastante. Eu nunca vi um país musicalmente tão rico como o Brasil. Só a África. Sabe, assim, qualquer ambiente que você pise da África tem um batuquinho, uma percussão de fundo. Uma caixinha de Foz tá batendo lá. Tá batendo. E eu só vi isso no Brasil. Não importa, assim, já fui pra... A gente já viajou bastante. Você chega na Europa, os lugares silenciosos, ou tem uma música clássica. Lá não, sempre tem um batuquinho. Qualquer lugar. Comida muito, muito rica. Ju, vale a experiência. Como o nosso tempo é curto, está acabando, eu queria né? praticamente finalizar contigo naquilo que você me falou, pra gente finalizar. E tem tudo a ver com pais e filhos, porque Mandela, Madiba é pai. Foi pai de uma nação, foi um revolucionário e tanto.
Eu lembro que você me falou que quando ele saiu da prisão, teve um manifesto muito grande dos seus iguais. Pra gente finalizar isso, me conta... A gente tem acho que 4 minutos. Me conta isso, Ju. Quando o Mandela saiu da prisão, se ficou bom pra ele ou não? Não, foi péssimo. E eu me surpreendi com E isso. isso contado por um cara que ficou preso com ele. Vou dar o contexto. Vai lá. Quando você visita a prisão do Mandela, é numa ilha, então você vai até essa ilha. Você tem... Às vezes você tem a sorte de ter um sobrevivente, um preso político pra te atender. Eu tive essa grande sorte. Hoje só existem 5 presos políticos vivos da época do Mandela. E eles trabalham dentro dessa prisão como guia e tudo mais. E eu conversei muito com esse preso. E eu falei, nossa, meu, que incrível. Vocês devem ter ficado muito felizes com a liberdade do Mandela. E deve ter sido... Porque depois que o Mandela foi liberado, todos eles foram, né? Uhum. E ele falou muito pelo contrário. A gente não entendeu o Mandela. Falei, como assim? Não faz sentido pra mim. Quando ele foi libertado, o que a gente entendeu? Vamos todos ser libertados e vamos em cima dos brancos e vamos eliminar os brancos. Chegou a nossa vez da revolução. A gente vai tratá-los como fomos tratados. Assim, dizendo a curto e grosso, vamos matar todo mundo. Vamos matar Perfeito. o staff carcerário. A lei do retorno. A lei do retorno. Vamos matar todos. E o Mandela saiu com um discurso de paz. Paz. E vamos prosseguir. Paz, perseverança e não. E todos os seus iguais ficam contra ele. Contra ele. E aí, conta. E aí foi um grande problema, porque os parceiros de cela viraram as costas temporariamente pro Mandela. Muitos não entendiam esse discurso de revolta. Esse discurso não revolta, esse discurso de paz, de reconstrução. Todos eles queriam vingança, né? E o Mandela morreu com bastante inimizade de parceiros de cela, assim. Mas liderou uma nação e estabeleceu a igualdade como exemplo. Exato. Ele não falou, ele deu o exemplo. Exato. Ele cortou na própria pele, na própria carne. Teve problemas familiares, né? Dentro da casa dele, nem a própria mulher dele aceitava esse tipo de postura. Ele abriu mão de si por um povo. Exato. Com sabedoria. Com sabedoria. Pessoal, isso é ser pai. Pais e filhos é isso. A gente abre mão da gente para o futuro do próximo, da próxima geração. Para que se perpetue a nossa espécie. Para que se perpetue as nossas ideias. Quando a gente fala de criar filhos, não é deixar o filho rico financeiramente. É deixar o filho preparado para o mundo. Rico intelectualmente. E aqui a gente vai encerrar esse podcast sensacional com uma mulher que mostra que vem de ser mulher, que vem de uma batalha, que casa com um negro, que tem uma filha preta, que tem uma preocupação com o futuro e mesmo assim não deixou de estudar, ser jornalista, ser formada em direito, advogada, ter se tornado uma das lideranças da comunicação nas maiores rádios, ser concorrida inclusive por esses cargos. Então ela divide todas as tarefas, mãe separada, que também é filha, que cuida, cara, e que viaja o mundo, que busca, ela é um mix de informação, uma loucura. E para mim, por isso eu digo para vocês lá no início da nossa entrevista que eu me sinto honrado em estar com a Juliana aqui, porque eu trouxe uma mulher como todas as mulheres devem ser, guardando suas proporções também. A sua batalha não pode ser diferente. Você não precisa ter se realizado, mas você precisa batalhar. Você se batalhando, você fica igual a todas as pessoas que geraram conquistas. Porque a conquista, ela não é certa que vai acontecer. Ela pode acontecer, mas o importante é você continuar seguindo firme, forte, sendo mulher, sendo preta, não sendo preta, sendo batalhador, tendo seu companheiro junto, não tendo seu companheiro junto. Você não precisa de apoio de ninguém. Se vier, seja muito bem-vindo. E se não vier, a sua trajetória tem que seguir. E a Juliana é um exemplo disso. Pais e filhos, para mim, hoje foi sensacional. Ju. Já vamos gravar de novo, eu amei. Vamos, mais vezes. Você foi sensacional, Ju. Obrigado. Eu amei muito. Se você quiser deixar uma mensagem para quem você quiser, para a Maju, para as pessoas, o podcast é todo seu. Acho que ser mãe é a melhor jornada que pode existir. Então, se eu pudesse dar um recado, aproveite a jornada. Só aproveite. Só aproveite. Não esqueça de aproveitar a jornada.
é tanto trabalho, é tanta coisa, tanta obrigação, que às vezes a gente se vê só sendo uma máquina de trabalho, mas aproveite a jornada, que ela passa. Ela passa, né? Separa um tempinho pra sorrir, né? Exato. Aproveite. Ju, obrigado. Te Imagina, amo. eu também. Muito Pessoal, obrigada. me despeço aqui. Inscreva-se, curta, compartilhe, ative o sininho. Eu vou agora conversar com a Ju, porque eu tô com vontade de chorar. Ju, te amo. Também te amo muito, muito obrigada. Eu Obrigado, tá? amei, eu amei.